Ângela, eu queria muito te agradecer por você disponibilizar o seu tempo, né, para dividir com a gente algo que eu acho muito importante para nós, né, nós, cidadãos brasileiros, principalmente num ano político, né? Mas eu queria alguém que falasse, alguém como você, no lugar de falar, uma mulher que estuda política, que está envolvida com a política para falar desse sentimento, onde nós estamos. Nós não nos reconhecemos nesse lugar de poder. Então, quero falar com alguém agora que passa por isso, sente isso. Queria muito que você dividisse tudo isso com a gente. Pode ser? Será um prazer enorme, em primeiro lugar, agradecer esse convite muito especial, que eu recebi ele com muita felicidade, porque eu me senti muito lisonjeada e não esperava por isso, e espero que realmente atenda, né, a expectativa do público, que estou vendo que está grande, tem um monte de gente entrando aí, ó, Sejam e que bem-vindos, gente. seja Bom, bem-vindo. vamos lá, Ângela. Para te conhecer, eu vou fazer algo bem tradicional, que é entrevista de emprego. Olha, será que eu vou ser contratada? Será? Coraçõezinhos no final. Ângela, esse quadro ele tem perguntas as perguntas rápidas e as respostas também. A oportunidade que a gente tem de te conhecer, né? Antes de você falar para a gente sobre a mulher na política. Pode ser? Oh, com certeza, Vamos lá. fechado. Você é super técnico agora, tá bom? Nosso lado perverso do Rony vai aparecer. Seu nome completo, Ângela Aparecida dos Santos Gonzaga, sua formação. professora. Pontos fortes da Ângela. Coração grande, gosto muito de lidar com pessoas. Pontos fracos da Ângela. Sou uma manteiga derretida. Meu coração é mole que dói. Antes de ser professora, você fazia o quê? Tem uma trilha, né? Uhum, Eu morei na roça, uhum. trabalhei com carvoeira, trabalhei plantando milho, feijão, ajudando meu pai na roça. Depois, quando vim para a cidade aos 11 anos de idade, eu fui babá de uma criança da minha vice-diretora. Ela estava em fase terminal de câncer, precisava de alguém bem tranquilo para poder cuidar dela. Então, meu primeiro emprego, eu acabei não vivenciando ele, essa pessoa, né? E depois eu fui aos 12 anos para o salão, que até então era o salão da Lilia. Eu fui aprender a cortar cabelo e fazer unha. Aham. Tanto é que as pessoas falavam assim, nossa, mas é essa menina que vai cortar o meu cabelo? E Nossa. aí eu comecei a entrar pelo campo do salão, que durou até os meus 25 anos de idade, quando eu já era professora e ficava dividida entre a escola e o salão. Até que no final falou mais alto a escola e eu tive que largar o salão. Então O que é, você o que não o que te levaria a não ser mais professora? ou as necessidades que o mundo atravessa. Se eu me sentir que em um momento oportuno eu vou ser mais útil em outro campo, irei. Eu estarei aonde estiver sendo útil, Onde você se enxerga daqui a 5 anos? ajudando mais e mais pessoas, porque essa é a missão sempre de um professor, sempre de quem gosta de estar com o povo. O que você faz para aprimorar os seus conhecimentos como professor? Ler, estudar, não dar pelo acabado, Uhum. pelo pronto, e estar sempre em busca, saber ouvir. Sua maior conquista até hoje, Ângela? Estudar. Do mundo que eu vim, eu sou a única da família que tem curso superior, foi a única que estudou. Eu tenho muito orgulho disso e sei o quanto que é importante o estudo. Conduta que te desagrada no professor, nos seus amigos, colegas de trabalho? De uma forma geral, é a falta de foco, Uhum. né? Mas eu acredito que nós estamos atravessando
um momento muito bacana, ao qual o professor está se encontrando. Eu acredito em dias melhores. Sua pretensão salarial. O suficiente para que a gente possa viver com dignidade. Ângela, a educação lida muito com a questão do estresse, de pressão sobre o trabalho, e a gente vê, até eu vou estender um pouquinho essa pergunta, a gente vê que a educação, ela literalmente é responsabilidade da mulher, né? A mulher sempre, a gente tem mais mulheres na educação. E eu te pergunto, como você lida com estresse e trabalho sob pressão? Primeiro lugar, a hora que você chega em casa, você toma um bom banho, imagina que está na cachoeira, porque a gente não tem cachoeira por aqui. Eu Ah, acho que a água tem um poder muito bom de revigorar. Conversar com seu travesseiro, uhum, pedir forças, além do que nós acreditamos, eu falo que existe uma força superior, né? aham. Pedir força e sabedoria e estar pronto novamente na mão de Deus para mais um novo dia. Ah, não vou conseguir entrar no chuveiro agora sem pensar na cachoeira, tá? O que te motiva? Um mundo melhor e os meus filhos, as pessoas que me cercam. Quando eu vejo uma situação que não é bacana, eu faço isso poderia ser melhor. O que eu poderia fazer de melhor? Ângela, a decisão mais difícil que você tomou recentemente? Eu tive duas. Uma quando eu coloquei o meu filho no avião para Boston, foi assim, um velório. E agora, minha filha que foi para Bambuí, ela estuda, faz a medicina veterinária lá. E aí eu me senti assim, o que o pessoal fala, a síndrome do ninho vazio. Essa Aham. foi a pior situação dos últimos tempos. E a Ângela nos tempos livres? O que ela faz? Ela mexe com banda, a banda Elos, Aham. Gente, ela é né? produtora. É a banda que fez aí o carnaval, que não nos deixa com o tempo livre. Agora, nesse momento de pandemia, a gente está um pouco afastado, então já está Aham. sentindo muito essa questão. E eu leio, gosto de assistir bons filmes e principalmente estar junto à família. Gente, se vocês gostaram da entrevista de emprego da Ângela, se vocês contratam ela, se sentiram firmeza, podem mandar coraçãozinhos, tá? Esse Os coraçãozinho corações. é carimbo no currículo, assim, na entrevista de emprego contratada. Ângela, vamos falar de política. E, Ângela, nós temos no Brasil 51,7% da população feminina, 48,3% da população masculina. E onde está a mulher nos locais de poder? Onde elas estão nos espaços de poder? A gente vai na Câmara Municipal aqui, a gente tem homens pensando por uma população que a maioria é feminina. A mãe que tem um diálogo diferente com os filhos, tem um diálogo diferente com a escola, não desmerecendo os homens, mas cadê essa mulher lá para decidir também? Então, a minha pergunta é representatividade feminina no poder. Como você, como mulher, está satisfeita com o lugar que a mulher está ocupando recentemente na política, Ângela? Uma boa pergunta, Rony. Na verdade, se eu estivesse satisfeita, acho que a gente nem estaria fazendo essa live, para começar, né? Ela já é justamente para provocar a essas mulheres, a essas famílias, a estes homens que estão aí assistindo, para poder entender um pouco mais sobre esse universo. Uhum. Então, satisfeito está muito longe da palavra ideal. E se levando num contexto mundial, quando eu for explanar mais pela frente qual é o contexto da mulher no Brasil, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se assustar. Ângela, por que no Brasil, sendo a maioria, né, mulher, ela não ocupa esse lugar de maioria política? Está tendo um preconceito, um machismo aí? O que está faltando? Essa situação, ela vai muito além de um preconceito. Ela está enraizada na questão cultural e, ao Uhum. mesmo tempo,
na questão religiosa. Se vocês forem observar, países que têm a mulher, né, como hoje está ocupando o quinto, sexto, sétimo lugar, como os países da Arábia Saudita, do Paquistão, aquela região ali, enfim, tem outras que têm vários deuses, ao invés de ter uma só religião, com um Deus, como o nosso é católico, a maioria, né, no Brasil é católico, nós temos um Deus, vocês vão ver que são deusas que realmente lideram esse povo. Então, eles já têm no seu íntimo a figura de uma mulher, e normalmente esses deuses são mulheres. E dentro da formação familiar, a mulher tem um papel muito claro, matriarcal. E no nosso, nós temos muito aquela questão do patriarcal. E isso faz uma diferença muito grande. Talvez quando vocês perceberem que nós vamos ter países que a gente está bem abaixo do Afeganistão, do Islâmico, do Sudão, dos Emirados, vocês vão perceber que isso vai de acordo com a cultura. E, na verdade, então, é um processo muito trabalhoso que nós temos pela frente. Nós temos que desmistificar um aculturamento que foi feito no nosso povo. É interessante você levar isso para a questão não religiosa, vamos falar assim, né? Então, realmente é algo que talvez a gente nem perceba, né? Essa questão do poder da mulher. Porque eu percebo que a mulher parece que ela nasceu para criar os filhos, para cuidar da casa, para cuidar dos pais quando eles envelhecerem. O que está acontecendo com esse país? Vamos falar assim, com essa cultura. Ela é meio que assassina, né? Olha eu já dando palpite aqui. Ângela, vamos vir para a nossa realidade. Sim. Você vai na Câmara Municipal, você não vê uma vereadora. E quando se fala em aprovar leis, se fala não para o público masculino. A gente tem que pensar que existem mulheres, essas mulheres que deixam a criança na escola, por exemplo. Vamos ver o trajeto de um ônibus, por exemplo. O homem, ele é muito prático, né? Ele é muito prático e às vezes ele não vai perceber e não vai ter essa sensibilidade que a mulher tem. Eu vou dar uma volta para te fazer essa pergunta, tá? Quando nós fazemos qualquer evento aqui na escola, eu sempre gosto de ter um público masculino e feminino. Por quê? Os meninos, eles têm uma visão de como pode ser um projeto cultural, né? Que vai passar diferentes professores, alunos, alunas. As mulheres têm uma outra visão. E aí a gente fica assim, eu penso assim, realmente é muito importante o olhar feminino aqui, porque às vezes a gente não tem muita noção. A gente não pensa, a gente não tem esse pensamento sensível e além que é o da mulher. Aí eu te pergunto, não ter na Câmara Municipal uma mulher, e aí leis e leis estão sendo votadas, e aí, meu Deus, traz a gente para a nossa realidade aqui, para eu não ficar tão triste. Tão triste. Então, vou começar pelo seguinte, olha. Nós tivemos, né, algumas mulheres muito importantes na nossa cidade que foi para a Câmara. Nós começamos em 1982 com a Marisa Altina. Uhum. Depois nós tivemos a Odete. A Marisa Altina era uma pedagoga. A Odete, ela era advogada. A Maria Cristina Teodoro foi minha professora de matemática, ela também foi a vereadora. A Nancy Teixeira e, por último, a dona Geralda, que é a Zizinha, né, da Casa de Orações. Então, nós tivemos essa representatividade, mas bem, vamos dizer assim, no universo de homens. E nesse último mandato, nós não tivemos nenhuma mulher eleita, embora que nós tivemos candidatas. Fica um pouco complicado porque a gente percebe o seguinte, que a política, ela perpassa por todos os campos da nossa vida. Se você hoje vai fazer, por exemplo, uma mamografia, foi um projeto de lei que foi passado via prefeito e Câmara,
que aí foi aprovado para que as pessoas tivessem aquela assistência, por exemplo, dentro do SUS. Uhum. E se você não tem ali mulheres, por exemplo, dando um exemplo, mulheres que entenda que o número de mamografias que está sendo disponibilizada para o povo de Pará de Minas, as mulheres de Pará de Minas, porque lembrando também que não é só mulher que tem câncer de mama, tem homens também que têm câncer de mama, que apresenta ele. Então, eu lhe pergunto, se você vai para chegar, que o normal é as mulheres fazerem esse controle periódico, e ela começa a ir e chega num certo ponto que ela vê que não está sendo atendida por estar aguardando tempos na fila, o que precisa ser feito? Uma política de reajuste desse sistema. Se nós temos, por exemplo, uma Câmara predominantemente de homens, será que os homens que lá estão enxergando esta situação em exemplo? Uhum. Então, é muito importante a questão da representatividade dessas mulheres no poder público, porque é de lá que emanam as leis. Uhum. E aí, com certeza, elas poderão dar voz e vez para essas mulheres que estão passando por vários anseios na sociedade. A saúde, a questão da segurança pública, né? A maternidade. Inclusive, para você ter uma ideia, vou só me alongar aqui um pouquinho, a deputada Ana Paula Cirqueira, está na Assembleia, deputada estadual, ela foi eleita nesse último mandato. Ela ficou grávida. E aí, quando ela foi ter o seu filho, ela descobriu que não tinha lei da maternidade para ela poder sair de licença. E aí você vê que realmente o processo que nós temos de luta é muito maior do que se imagina. Então, os colegas tiveram que fazer uma comissão e votar em caráter urgente e regulamentar essa situação. Os funcionários da casa têm o direito amparado pela lei trabalhista, mas quem estava no poder legislativo, não. Então, teve que ser feito. Olha desde quando existe a Câmara, olha desde quando que foi instituído. Então, é um neoliberalismo machista. Foi feito para homens. E se uma mulher for eleita em período fértil, realmente ela vai enfrentar esses problemas. Inclusive, eu fiz esse questionamento para vereadores aqui da Câmara, ainda não me deram a resposta, mas até onde eu soube, não existe. Então, se você que está me ouvindo aí, e se sentir vontade, né, que é o que a gente espera, de estar aí junto à militância da política, e você estiver num período que ainda vai ter filhos, enfim, porque a maioria dessas que eu citei foram após 50 anos, enfim, já estavam num período que não tiveram mais filhos. Como que vai ficar a sua situação? A Câmara não tem essa legislação para você. Então, nós Não temos tem uma muito... mulher lá para pensar nisso, né? Não temos. Não Nossa. temos. Ainda não. Ângela, nós vamos agora para... Vou falar frases. Eu queria que você ficasse à vontade para você comentar, tá ok? Depois a gente volta de novo para o quadro de perguntas, tá? Para cada 7 vereadores, homens, temos apenas uma vereadora mulher. Isso é no âmbito de Brasil, né? Uhum. Brasil. Porque Aqui em Pará de Minas não tem nenhuma. a porcentagem de participação de mulheres na política é em torno de 10 a 11%. Participação de assumir o cargo. Né? A legislação prevê um número maior, mas, na verdade, o que realmente chega, o que realmente acontece é bem diferenciado. E essa questão de chegar apenas uma, eu ainda digo mais. Infelizmente, às vezes, a própria classe, a própria categoria das mulheres, as famílias não acreditam no poder dessa mulher. Nós precisamos de fazer o empoderamento dessas mulheres e a credibilidade delas. Isso é muito importante. Ângela, numa pesquisa internacional, e aí pessoal, 155, 154, 152, mas eu acho que esse número aqui vai situar a gente um pouco. Numa pesquisa internacional de 193 países, somos o 154º, né, na representatividade feminina. Olha só para você ver, estamos muito longe.
Na verdade, nós temos, segundo o IBGE de 2018, minto, o IBGE de 2018, nós ocupamos um ranking de 154, que você estava falando aí, para 152 o lugar. Né? Melhoramos um pouquinho? Até eu acho que isso é interessante, essa divergência na sua pesquisa com a minha, porque aí a Aham. gente percebe a evolução tão lenta que se houve, porque eu acredito que essa divergência está no ano em que você coletou e no ano que eu estou Sim. disponibilizando. Existe uma pesquisa que mostra que se continuarmos o Brasil aos passos tão lentos como estamos dentro da política, a participação dentro da política, nós só teremos um cenário de possível melhora daqui a 50 anos. Pelo O que amor é de Deus. verdade? Eu não estarei mais aqui. Nossa, vou estar com 65 anos, gente. Pois é. Então, contou sua idade, hein, Rony? Ô, Ângela, mas assim, eu acabei de ver hoje, estudando um pouco para te entrevistar, falando que 2020 vai ser o ano das mulheres na política. Tomara que comece essa mudança e que a gente não demore, igual você viu nessa pesquisa, 50 anos, né? Sim, inclusive essa questão é muito importante. Para chegar nessa melhora, precisa ter a paridade. Uhum. Ou seja, 50%, 50%, 50 homens, 50 mulheres. E essa paridade ela vai pela questão do lado educacional, pelo lado da assistência à saúde e pelo lado econômico, porque nós temos uma diferença que se faz ao longo desses pilares. E são pilares essenciais. Se você for na história de outros países, você vai perceber que, na verdade, esses que estão à frente, muito à frente, primeiro, segundo, até o 10º, vou listar para você os 10 países com maior paridade. Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, Ruanda, Irlanda, Filipinas, Eslovênia, Nova Zelândia e Nicarágua. Ruanda, imagina que ele está em 5º lugar. E o que foi o segredo? Depois, inclusive, daquele massacre, daquela questão que nós tivemos lá, né? Das mulheres, da luta delas pelo direito. É um país que, naquela época do massacre, em 1995, se não me engano, ele já ocupava o 18º lugar. Hoje ele ocupa o 63º, ou seja, 63. Então, nós estamos muito longe de países tidos ainda como pobres, como inferiores. E, na verdade, foi o quê? Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, o que é que faz com que esses países vá para frente, que faça essa diferença, mesmo ainda com contraste social? É que essas mulheres, quando organizadas, ocupam as cadeiras, fazem políticas públicas e elas também têm a sua representatividade, elas conseguem liderar a sua situação, e as que não conseguem, elas é que seguram o poder econômico, elas é que são a força bruta do trabalho. Então, isso faz uma diferença muito grande. Nosso avanço ainda tem que ser muito ostensivo. Ângela, em cada 8 candidatos, cada 8 candidatas, em cada vamos ser aqui. Uma em cada 8 candidatas não receberam um voto sequer nas eleições para vereadora em 2016. Isso é muito, muito preocupante, por quê? Será que essa mulher realmente ela foi chamada, ela tem representatividade, ela foi colocada lá para ser votada mesmo, ou então ela foi colocada lá para preencher esses 30%? O que está acontecendo? Realmente, a questão da política, o homem está boicotando a mulher, esse machismo está gritando. O que está acontecendo? Olha, essa questão que você tocou num ponto muito sensível da política. Quando não se tinha uma política específica para a mulher, ela nem era convidada, ou se era convidada, era porque tinha alguma relação mais próxima com alguém que tinha influência
o partido. Uhum. Na verdade, as mulheres que estão sendo convidadas, não todas, mas ao longo desses... Eu tenho 30 anos que eu venho nessa, né, militância, que eu venho nessa luta, que eu acredito no poder das mulheres, porque para isso nem sempre você tem que candidatar, mas você tem que apoiar e você tem que ajudar a construir um trabalho diferenciado para essas mulheres. E teve uma certa vez que eu me choquei muito. Eu sempre ouvi falar nas candidatas laranjas, mas eu não tinha ainda presenciado, a gente ouve falar. Eu cheguei na casa de uma determinada pessoa e estava aquele monte de células. Eu falei, olha que bacana, você vai ser candidata. Eu nem sabia, me fizeram assinar os papéis e mandaram esses papéis para cá. E falou que eu tenho que votar em mim. Aí eu fui fazer um trabalho com essa pessoa de que ela poderia, que ela era capaz, e tentasse. E ela não acreditava nela até pela própria forma com que foi tratada. Olha só. Uhum. Isso foi nas eleições agora de 2016. Eu deparei com uma situação dessa. Então você entende que realmente esse número de não ter tido essa votação, um dos grandes gargalos é esse que você abordou? Que absurdo, gente. Para assinar lá, porque se eu não tiver 30% de mulheres, eu estou irregular. Ângela, quase todos os partidos dedicam menos recursos para as candidatas. Meu Deus. É boicote atrás de boicote. E a gente acha, Ângela, e a gente acha que a mulher não está recebendo voto, por isso que ela não consegue chegar lá. Antes, as prévias, né, existe todo um boicote ali para que a mulher não chegue até lá. Vou ler de novo. Quase todos os partidos dedicam menos recursos para as candidatas. Isso é histórico, isso é cultural, né? Uhum. De uma certa forma, é igual eu estou te falando, a maioria dos partidos, é claro que tem as suas exceções, tratam as mulheres como um número de coeficiente que eles precisam atingir. E isso daí vai pelo valor econômico. A justiça tem trabalhado diariamente para que isso seja minimizado. Eles têm colocado uma série de regras, inclusive abaixado os custos de uma campanha, justamente para tentar fazer essa paridade, para tentar fazer essa equalização, tanto pelo lado econômico quanto pelo lado de gênero, sabe? Então, a justiça eleitoral está pegando pesado. Eu acho isso muito bacana, porque são políticas públicas que, querendo ou não, vai favorecer, colocando todos em pé de igualdade, seja o milionário que se candidata, seja o que não tem tanto poder aquisitivo, e quem vai ganhar com isso é a liberdade de escolha da população. Ângela, a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Eu queria falar tanta coisa, mas vamos lá. Lugar de mulher é na cozinha ou ela escolhe o lugar dela? Você tá doido? Rony, eu não sou desse lugar comum. A zona de conforto nunca me pertenceu. E eu sempre disse isso para as pessoas que circundam. O nosso lugar é onde a gente se sente feliz, é onde a gente se sente realizado e é onde você é capaz de produzir e ajudar. Então, se você realmente gosta da cozinha, nós precisamos de quem faz comida gostosa e nos sirva. Mas essa aí não é muito a minha praia, e respeito. O lugar da mulher é onde ela quer, aonde ela deseja, ela pode tudo. Ela precisa acreditar nisso. Ângela, Edinaldo, nas próximas eleições temos que fazer uma política diferente. Precisamos de mais participações das mulheres no poder legislativo. Chega da velha política. Parabéns, pessoal. É o machismo também. Isso, o machismo tem impedido que a mulher assuma esses espaços de poder. Ângela, vou te provocar agora, desculpa. Desculpa nada, eu sei que você vai saber responder isso. Ângela, tudo sério. Estar do lado de cá, falando que poderia fazer isso, que poderia fazer assim, fazer assado. Mas a gente vê, Ângela, que muitas das vezes quem está do lado de cá é fácil falar, mas quando a gente assume a máquina pública, está ali assumindo aquela cadeira, aí a gente vê que na teoria a prática é outra. E aí, Ângela? Na teoria a prática é outra.
Ô, Rony, eu não penso dessa forma, não. Eu penso que quando você faz na prática uma outra coisa, isso é questão de caráter. E Uhum. quando a pessoa tem um caráter definido, ela vai ler a filosofia, ela vai falar a filosofia e mais do que isso, ela vai botar em prática. Então, quando a pessoa faz diferente, é porque, na verdade, ela estava um lobo na pele de cordeiro, e ela simplesmente se camuflou e veio à tona o que realmente a pessoa é. Misericórdia. Ângela, se a mulher assumir, tá, nós temos metade das mulheres na Câmara Municipal e metade homem, metade mulher. Que diferença que vai ter? Fala para mim, o que vai ser Sim, abordado que talvez não é abordado hoje? sim. Eu vou falar para você, vamos voltar aí na questão lá atrás que nós falamos, as políticas. Por quê? Porque é o seguinte, a saúde pública, se tem algum fator que hoje não está atendendo as mulheres, e por sua vez você leva aquela sua ânsia, aquela sua necessidade lá do seu posto, lá do seu bairro, que não está acontecendo, e que você não está sendo ouvida, quer dizer, você ouvir é diferente de escutar, né? Uhum. Então a pessoa te dá atenção, mas não leva esse projeto para frente, não constrói uma política pública para isso. Na verdade, as pessoas se perdem nesse aspecto, as mulheres vão se perder nesse aspecto, porque elas não vão ter essa representatividade. Agora, a partir da hora em que eu falo com você, e você é uma mulher que sabe, que está lá representando nós, e que a gente conta um problema que a gente está passando, que você conhece a dor na pele, Uhum. porque você tem o mesmo gênero, vai já facilitar o caminho, já a metade do problema já está resolvido. Eu sei do que você está falando. Uhum. Nós vamos se unir. E um outro detalhe, existe votação. Se você tem a maioria, eu acredito que essa maioria vai entender a necessidade, é voto vencido. E Uhum. quando você tem uma ou duas, por mais que ela queira, ela não é líder de bancada, ela não consegue passar o projeto. Então, é Uhum. de suma importância que não se faça uma só mulher, que se façam mais mulheres e que as mulheres acreditem nesse poder. Ângela, uma palavra. Eu vou dar um título, você tem que criar uma frase para mim com essa palavra, tá bom? Você é Vamos lá. professora, você vai, ó, arrebentar a boca do balão. Eu vou falar uma palavra e você cria uma frase para mim com essa palavra. Por favor, fica à vontade, improvisa, tá? Honestidade, É a base de um ser humano. mulher, Minha mãe. Eu acho que mãe é o símbolo de todas as mulheres. poder, Com ele, você tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro caráter da pessoa. Ter poder a pessoa que você vai saber quem realmente de fato mora dentro daquela casca. misericórdia, leis, Foram feitas para serem executadas, doa quem doer. futuro, Promissor, retomada de uma vida que a gente está sonhando por ela. Enfim, eu acredito que sejamos mais felizes do que no passado. travesseiro, Olha, se esse falasse, hein? O travesseiro é o seu conselheiro, é aquele que você deixa as suas reflexões, que você tem um momento consigo mesmo. Eu acho que é um item que realmente a gente tem uma relação de compartilhamento de várias coisas e que nos faz, no outro dia, falar assim, opa, isso daqui não foi bacana, vou refazer diferente, isso aqui foi bom. Então, eu acho que é um local de reflexão. direita, É um estado de partido? Pode ser um esquerda, partido. Uma direção a ser seguida? centro, Eu acho que ele é muito indefinido, esse centro. partido,
O centro, neste caso aí, são de pessoas que eu vejo assim, que estão observando as oportunidades e os movimentos. São pessoas ponderadas. Em certas situações, nem todas são. Infelizmente, nós sabemos que dentro do partido de centrão, que é como se diz o centro, eles analisam muitas oportunidades e ficam negociando essa situação. É onde eu vejo que esse lado não é bacana, pela falta de posição que tem. Mas, por um outro, existem pessoas que são analíticas e que realmente não... Porque eu acho que todo radicalismo, seja direita ou esquerda, ou que você seja fanático com esporte ou com religião, todo fanatismo ele traz muito prejuízo. Então, nós temos que estar mais flexibilizados. E o centro, eu acho que ele dá essa oportunidade da flexibilização. Brasil. Amo. Para mim é o melhor lugar do mundo. Sou muito feliz e grata a Deus por estar aqui. Ângela, uma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de ter respondido. Como que as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, principalmente os pais, os homens que estão nos assistindo, como eles enxergam, ou as pessoas também que me circundam, como que eles enxergam esse processo da mulher dentro da política? Olhe para sua mulher do lado, olhe para sua filha, olhe para sua mãe, e como que está esse contexto dentro da sua casa? As políticas dentro da sua casa tá bacana? É uma pergunta que eu gostaria de estar respondendo. Como que funciona essa dinâmica do poder político dentro da sua casa? Porque tudo é política, gente. Política, ela está no nosso... Porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Aí lá vem esse assunto. Mas eu gostaria muito que as pessoas entendessem o seguinte: a política, ela está no preço do seu alimento que você está comendo agora, ele está no preço do seu gás, ele está no salário que é definido que você vai receber, mesmo que você não receba salário, o cálculo básico é feito em cima dele. E se nós se abdicarmos de não querer conhecer a política e o que vai trazer essa política, o que aquela pessoa pensa, o que é que ela tem de projeto de vida, você pode ser altamente prejudicado. Então, essa era uma pergunta dentro da política da sua casa, porque a política começa dentro de casa, para depois a gente externar. Tá ótimo. Ângela, uma pergunta que você gostaria de fazer para Rony Moraes. Lelê, essa é a melhor parte. Ai, meu Ao Deus. lado perverso. Mas não, é muito simples. O que é democracia para você? Democracia é eu poder me colocar no lugar do outro e ouvir, sentir e perceber o que ele sente, porque a história é dele, né? Eu lembro disso quando eu subi o morro para dar aula no CAIC e eu cheguei cheio de verdades, que eu vou ensinar teatro, que eu sou top, que eu sou maravilhoso, e de repente eu vi uma realidade incrível e eu tive que fazer isso aqui, ó, e jogar fora e me reinventar e perceber onde eu estou, como funcionam as coisas. Deixa eu ouvir você. O que você pensa? Como é que é a sua família? Como é que é a sua família? E aí, começar a planejar o ensinar a partir do ouvir, né? É dar oportunidades para todos eles de ter acesso à arte, ao teatro. E assim, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas democracia seria isso, e democracia é realmente a gente não olhar para a Câmara Municipal de Pará de Minas e achar algo estranho. Por que só homens? Ué, mas tem 51% de mulheres nesse país, cadê a mulher? Cadê a mulher, Ângela, nos secretariados, mulheres prefeitas, mulheres... nesses espaços de poder. Por quê? Porque aí eu tenho uma menina que
passa para esses lugares e não se vê naquele lugar. Ela não se vê nesses espaços de poder. E aí ela, criança, como é que ela vai? Ah, eu posso ser uma gerente de um banco, eu posso ser prefeita, eu posso ser vereadora, eu posso ser... Ela não se enxerga igualzinho antigamente o negro na televisão. Ele tinha que alisar o cabelo e pintar o cabelo de louro porque ele não estava representado ali. Hoje ele está representado ali. Hoje estamos caminhando. Então a mulher é a mesma coisa. Eu levanto a bandeira, sim, que a mulher tem que ocupar esses espaços de poder e ela não pode ser boicotada. Por quê? Eu dou aula para meninas, para adolescentes, e elas não se veem nesse lugar, elas não têm referência. Elas acham que o lugar delas é o quê? Lavar, passar, cozinhar, molhar a barriga no tanque e secar no fogão, ou então terminar a vida cuidando do pai, da mãe. Não estou falando da questão de não merecer, mas escolher o lugar dela. É ela que escolhe o lugar dela. E aí nós temos que criar políticas para que essa menina veja essas mulheres nesses locais de poder. E vamos falar a questão da pandemia. Onde que está dando certo a questão da pandemia, o controle da pandemia? Onde as mulheres estão administrando. Por que será? Por que será? Ângela, eu queria muito agradecer a você. Convidei você para vir falar de política, porque você ocupa esse lugar. E por mais que eu fale aqui sobre a importância da mulher na política, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para falar de política, falar do papel da mulher na política, se você está nesse lugar e esse lugar de fala é seu e você falou muito bem. Eu queria muito agradecer você. Espero que eu respondi a sua pergunta, né? Queria muito agradecer a você e queria que você despedisse do pessoal, o pessoal que esteve com a gente aqui. Olha, Rony, foi muito gostoso. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente esse espaço. Agradeço ao público que está nos acompanhando, os nossos amigos, as pessoas que estão junto com a gente, porque é um canal que realmente nós estamos, é uma ferramenta que a gente está disponibilizando no momento para poder fazer até um pouco diferente num momento que as informações estão muito maçantes, né? Sim. E a gente precisa se informar, mas não podemos causar essa pandemia na cabeça das pessoas. Nós precisamos de precaver e não se esterilizar de forma que as pessoas ficam, às vezes, insociáveis, né? Porque a pessoa fica num processo muito complicado. Durante esse processo aí de informação da televisão, ela entra em histeria. É muita loucura. E você criou esse canal muito bacana. Cada dia traz um convidado com a sua vivência, com a sua experiência e essa troca de saberes. Eu acho isso muito importante. Obrigada a vocês todos. E respondeu a pergunta muitíssimo bem, sim. Agora eu queria deixar uma consideração final. Por favor. Pode? Pode. Eu até havia preparado uma outra coisa, mas é interessante o momento. Eu senti que eu tenho que falar com você. Você que é homem, que é chefe, que é irmão, que é pai, que é trabalhador. Eu queria deixar uma pergunta para você. Essa mulher que você tem, seja ela sua mãe, seja ela sua irmã, sua filha, o mundo que ela ocupa hoje, ou as perspectivas que ela tem para o futuro, está favorável? Está de bom tamanho para você? Se não tiver, é um convite que eu lhe faço. Ter mais espaço para essas pessoas que estão do seu lado. A nossa política só vai começar, de fato, a ter um resultado bacana quando esses homens que nós temos no nosso Brasil imenso começar a enxergar a mulher não como uma divisão de gênero e de espaço. A partir da hora em que nós começarmos a enxergar a mulher como um ser que está vindo para agregar, que ela também tem as suas capacidades, que ela também tem as suas habilidades, e que eu não gostaria que a minha filha passasse o que o fulano passa, o que a cicrana passa, aí a gente vai estar construindo uma política de verdade. E isso só vai começar a partir dessa conscientização dos homens, que aí a nossa luta vai de fato ir para frente,
a sua filha, a pessoa que se ama, a sua mãe, vai conseguir um espaço mais adequado e a valorização dos pilares, porque esses estados que conseguiram, esses países que conseguiram sair lá dos últimos rankings e subir, foi com o pilar da saúde e da educação. Sem educação, sem investimento, não funciona. Então, é família, valorização dela, educação e saúde.